Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós encerramos mais uma semana graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor possa te abençoar rique poderosamente nesta manhã de sexta-feira. E no decorrer de todo o seu final de semana, que seja plena a presença de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero pensar com você a respeito do versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20, onde está escrito o seguinte: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Que palavra tremenda, né, queridos? Vou ler novamente para você. Escute isso. Olha o que Deus está nos falando nesta manhã. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temam e não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Queridos, você já passou por um momento da sua vida em que você olhou para o outro dia, o dia de amanhã, e deu vontade de que você não levantasse mais para o dia seguinte, porque você estava ciente do tamanho dos desafios, das lutas, das dificuldades que você teria que enfrentar no outro dia? Você já olhou para a sua vida, para os campos de batalhas da sua vida e se achou incapaz de vencer as batalhas que estavam diante dos seus olhos? Sabe, queridos, eu sou um apaixonado por filmes épicos. E esta semana eu estava assistindo uma série, comecei a ver um pedacinho de uma série aqui que achei curioso o tema dela. E é uma série, não sei se coreana ou chinesa, o que é na verdade, não entendi muito bem. Mas o fato é que se trata de uma série épica, de uma história épica entre os reinos da China, entre os grandes generais, batalhas famosas que foram travadas entre os maiores generais que eles já viram na história. Curiosamente, estes generais lideravam os maiores exércitos da Terra. E nesta série eu vi um batalhão que foi convocado de última hora para ir para a guerra. Um batalhão de camponeses, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que nunca tinham empunhado uma espada, não tinha destreza nenhuma com armas de guerra, não tinha nenhum conhecimento de estratégias de batalha, não eram preparados e formados na arte da guerra ou nas artes marciais, mas que por necessidade acabaram sendo envolvidos em uma guerra, em uma batalha. Eu não sei você, mas eu por muitas vezes já me senti assim. Por muitas vezes eu me vi em uma das piores batalhas da face da terra e me senti assim como um camponês, sem preparo, sem instrução, sem condições bélicas, militares, táticas, estratégias ou até físicas para enfrentar tamanha batalha, tamanha guerra. E me parecia que enfrentar esta batalha seria o fim, porque humanamente falando, eu não tinha de fato nenhuma capacidade para vencer aquilo. Eu não tinha condições nenhuma. E eu creio que tanto eu quanto você já enfrentamos, e se você não enfrentou, se prepare porque irá enfrentar. Porque ao longo da nossa vida nós enfrentaremos muitos momentos como esse. Momentos em que as batalhas, ou durante as batalhas, vamos perceber que os inimigos que estão à nossa frente, avançando, tremendo o chão à nossa frente, contra as nossas vidas, são infinitamente maiores do que nós, talvez muito mais preparados. E nós nos sentimos inferiores, sem condições, sem força, sem recursos e etc. O texto aqui é um texto que trata de uma situação onde o rei Josafá, diante de um exército incomparavelmente maior que o seu,
que estava prestes a atacá-lo, ele voltou-se para Deus e clamou pela ajuda de Deus. Ele viu que naquela batalha sozinho ele não venceria. Ele entendeu que com as suas próprias forças, recursos e meios, ele não conseguiria vencer aquela batalha. Como também você. Talvez hoje você tenha amargado terríveis derrotas, percas, porque você ainda insiste em lutar com os teus recursos, com a tua força, ou lutar sozinho sem Deus ao teu lado. Josafá entendeu que era impossível, que aquela guerra seria um massacre para ele e o seu exército se ele fosse da forma que ele estava, sem o apoio, sem a direção e sem Deus na sua vida. Então, queridos, nós precisamos entender e aprender com Josafá que em todas as decisões das nossas vidas, e todas elas nos levam a conflitos, todas elas, independente sejam profissionais, emocionais, relacionais, em alguma área, nós sempre vamos estar enfrentando embates. Mas que sempre para tomarmos decisões, nós precisamos tomá-las pautadas na direção de Deus e na certeza de que Deus estará conosco. Eu não posso me arriscar a tomar uma decisão sem ter a plena certeza e convicção de que Deus estará comigo. De que Deus irá nesse barco comigo, de que Deus estará comigo nessa batalha, nessa situação. Olha que promessa tremenda da parte de Deus, vocês não precisarão lutar essa batalha. Aqui há duas situações que nós precisamos refletir sobre elas. A primeira é estarmos em uma batalha sem Deus, onde nós teremos que lutar, guerrear, seremos feridos, sofreremos percas, teremos prejuízos e talvez até pereceremos nesta batalha. Não sairemos com vida dela. Outra situação é estarmos ou entrarmos em uma batalha com Deus ao nosso lado, sabendo que Deus irá conosco, que nesta batalha nós não estaremos sozinhos, e termos a certeza que Deus está falando conosco, como falou com Josafá. Você não precisa ficar preocupado, porque nesta batalha você não terá que lutar. Só tome a sua posição, ou seja, se posicione de acordo com a direção de Deus. Aqui está o segredo para vencermos estas batalhas: tomarmos posição. Agora, ficar vivendo uma vida que não sabe se é uma coisa ou é outra, um dia está bem com Deus, outro dia não está, uma semana vai aos cultos, outra semana nem se lembra de igreja, uma semana lembra de orar, outra nem se lembra que Deus existe. Se está no meio do povo de Deus, age, fala, pensa, se comporta como povo de Deus, mas se está no meio de pessoas ímpias, no meio da roda dos escarnecedores, age, pensa e se comporta e fala como tais também, não vai conseguir. Porque Deus dá uma determinação para Josafá: eu vou lutar a tua guerra. Só que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar e permanecer firme. E então eu vou livrar você. Mas sem esse posicionamento não tem como termos Deus do nosso lado. Sem nos posicionarmos na palavra de Deus, com vida cristã, com caráter cristão, não teremos a bênção de Deus, a promessa de Deus e o cuidado de Deus e a proteção de Deus conosco. E é por isso que muitas pessoas têm sofrido terrivelmente, têm perco batalhas todos os dias. É por isso que tem pessoas que não conseguem ganhar uma batalha na sua luta, na sua vida. É todos os dias sofrendo derrotas, sofrendo perca, sofrendo prejuízo, porque estão vivendo sem se posicionarem em Deus. E a promessa é clara: vocês não precisarão lutar nesta batalha, mas tomem suas posições e permaneçam firmes. Se posicione e permaneça firme. O resto é com Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, que é tão poderosa, que é tão extraordinária, que é tão revigorante, ó Deus, quando nós olhamos para a tua promessa e vemos o Senhor falando que não precisamos temer, que o Senhor será conosco, nos abençoará, nos dará graça, estará conosco, lutará as nossas batalhas, vencerá as nossas guerras, nos livrará dos nossos inimigos, nos dará vitória sobre toda a força das trevas, sobre todo o planejamento maligno, sobre toda a estratégia do inferno contra as nossas vidas. É tão
bom sabermos disso, ó Deus, que o Senhor estará conosco e nos levará ao pódio da vitória. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos a nos permanecermos, ó Deus, a permanecermos focados na Tua palavra. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e forças para nos posicionarmos como o Senhor exige que estejamos posicionados. Nos dê sabedoria para entendermos qual é este posicionamento, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo para as nossas vidas, para que assim então, ó Deus, venhamos prevalecer e nos alegrarmos em Ti a cada dia nas vitórias das nossas vidas. Assim eu te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente neste final de semana, em nome de Jesus.